Em julho de 1969, o mundo parou. Um homem desceu uma escada e pisou em outro mundo. A imagem de Neil Armstrong na Lua se tornou um ícone gravada na memória coletiva da humanidade. Mas e se eu dissesse que essa história, a que todos conhecemos, é apenas a superfície de algo muito maior, mais sombrio e infinitamente mais intrigante? Por trás daquela façanha histórica, esconde-se uma saga de perigos inimagináveis, segredos velados e uma série de eventos que desafiam a lógica e a compreensão. O que realmente aconteceu nas missões Apollo? E por que, depois de 6 pousos bem-sucedidos em apenas 3 anos, a humanidade nunca mais retornou à Lua? Prepare-se para questionar tudo o que você pensava saber. A humanidade sempre olhou para as estrelas com uma mistura de admiração e temor. A Lua, nossa vizinha cósmica mais próxima, foi por milênios um farol de mistério, um espelho prateado, refletindo nossos sonhos e medos mais profundos. Em meados do século XX, a corrida espacial prometeu desvendar esses segredos, culminando nas lendárias missões Apollo. Mas o que realmente se esconde por trás da narrativa oficial de triunfo e progresso? Este vídeo não é sobre a glória dos primeiros passos na Lua, mas sobre as sombras que se estenderam por cada cratera, os sussurros abafados nas transmissões de rádio e as perguntas sem resposta que persistem décadas depois. Vamos mergulhar nos arquivos, nas histórias não contadas e nos detalhes perturbadores que sugerem que a jornada lunar foi muito mais do que uma simples exploração científica. Foi uma odisseia de risco extremo, de descobertas que talvez não estivéssemos prontos para compreender, e de um silêncio subsequente que é, por si só, o maior dos enigmas. Prepare-se para uma viagem ao lado mais obscuro da conquista lunar, onde a verdade é mais estranha e assustadora do que qualquer ficção. A euforia do primeiro pouso lunar, com Neil Armstrong e Buzz Aldrin, é a imagem que a história consagrou. No entanto, a verdade por trás daquela conquista monumental é que ela foi, na melhor das hipóteses, um milagre. O módulo lunar da Apollo 11 desviou-se do curso por quilômetros, forçando Armstrong a assumir o controle manual e a pousar a nave com apenas segundos de combustível restantes em um terreno rochoso e perigoso. Foi um pouso cego, uma aposta desesperada que, por sorte, deu certo. Mas o que isso realmente significa? Que a humanidade chegou à Lua por um fio, em um ato de improvisação e sorte, e não por um domínio absoluto da tecnologia como nos foi vendido. Apenas alguns meses depois, em novembro de 1969, a Apollo 12 decolou. A NASA precisava provar que o sucesso da Apollo 11 não foi um acaso. O objetivo era um pouso de precisão cirúrgica, ao lado da sonda robótica Surveyor 3, que repousava na superfície lunar há 3 anos. Mas o destino tinha outros planos. O lançamento ocorreu em meio a uma tempestade violenta, um erro de julgamento que quase custou a missão. 36 segundos após a decolagem, um raio atingiu o Saturn V, mergulhando a espaçonave em um caos elétrico. As luzes de advertência explodiram no painel e o controle da missão em Houston perdeu contato. 16 segundos depois, um segundo raio a 4.000 metros de altitude, o foguete estava cego, sem energia principal, sem navegação, voando em direção ao abismo. Foi a memória de um controlador de voo, um detalhe obscuro de uma simulação anterior que salvou a tripulação. A frase "Try SCE to OS" ecoou pelo rádio, um comando que restaurou a energia e permitiu que a missão continuasse. Esta foi a última vez que a NASA ousou lançar um foguete em meio a uma tempestade. A Apollo 12, contra todas as probabilidades, executou um pouso quase perfeito, a apenas 180 metros da Surveyor 3. Mas a série de eventos bizarros não parou por aí. A tão esperada transmissão colorida da Lua, um marco tecnológico, durou apenas minutos. O astronauta Alan Bean, em um acidente que parece quase simbólico, apontou a câmera diretamente para o Sol lunar, destruindo-a instantaneamente. O mundo ficou sem suas imagens coloridas e a Lua manteve seus segredos visuais. No entanto, a missão prosseguiu. Os astronautas recuperaram componentes da Surveyor 3, os primeiros objetos feitos pelo homem a retornar do espaço após uma longa estadia, e então,
A NASA decidiu causar seu próprio terremoto lunar. Após o retorno dos astronautas à órbita, o módulo lunar foi intencionalmente lançado contra a superfície. O sismômetro registrou as vibrações e os cientistas ficaram chocados. As reverberações duraram quase 1 hora. A Lua, disseram, soou como um sino. Uma pista perturbadora de que nosso satélite era muito mais estranho, talvez até oco, do que qualquer um poderia ter imaginado. Uma revelação que, por si só, deveria ter gerado mais perguntas do que respostas, mas que foi rapidamente ofuscada pela narrativa de sucesso. A cada missão Apollo, a linha entre o triunfo e a catástrofe parecia se tornar mais tênue. A Apollo 13, lançada em abril de 1970, personificou essa fragilidade de forma brutal. Conhecida como a missão falha bem-sucedida, ela se tornou um lembrete sombrio de que a exploração espacial é uma dança constante com a morte. No meio do caminho para a Lua, um problema elétrico aparentemente trivial desencadeou uma explosão catastrófica em um dos tanques de oxigênio do módulo de serviço. A famosa frase "Houston, we've had a problem" ecoou pelo espaço, não como um pedido de ajuda, mas como um reconhecimento frio de uma situação de vida ou morte. O mundo assistiu com a respiração suspensa, enquanto a missão de exploração se transformava em uma luta desesperada pela sobrevivência. 3 homens, a centenas de milhares de quilômetros da Terra, presos em uma cápsula danificada, com recursos limitados e o oxigênio diminuindo. A engenhosidade humana foi testada ao limite, com engenheiros na Terra e astronautas no espaço, trabalhando contra o relógio para improvisar soluções para problemas que nunca haviam sido previstos. A tripulação sobreviveu, mas a percepção pública do programa espacial havia mudado para sempre. O perigo, antes uma abstração distante, tornou-se terrivelmente real. A Lua, que antes representava a esperança, agora carregava o peso da vulnerabilidade humana. Apesar do trauma da Apollo 13, a NASA não recuou quase 1 ano depois. Em janeiro de 1971, a Apollo 14 decolou, com a missão de restaurar a confiança e provar que a humanidade ainda pertencia à Lua. À frente da missão estava Alan Shepard, o primeiro americano a ir ao espaço. Agora o astronauta mais velho do programa, com 47 anos. Sua experiência seria crucial, pois, como já era quase uma tradição, uma crise se abateu sobre a tripulação. Durante a manobra de acoplamento do módulo de comando com o módulo lunar, o mecanismo falhou. 6 tentativas, todas sem sucesso. A missão estava à beira do aborto, a um passo de se juntar a Apollo 13 como mais um fracasso. Mas Shepard, com uma calma quase sobrenatural, instruiu seu piloto a desligar a assistência eletrônica e realizar o acoplamento manualmente, confiando apenas em seus olhos e instintos, e funcionou. Foi um ato de pura determinação e perícia, um lembrete de que, por trás de toda a tecnologia, a mente humana ainda era o fator decisivo. O pouso da Apollo 14 foi o mais preciso até então, e Shepard, para aliviar a tensão e restaurar o moral, protagonizou um dos momentos mais icônicos e bizarros da exploração lunar. Um jogo de golfe na Lua, com um taco adaptado e 2 bolas, ele demonstrou a baixa gravidade, enviando uma bola por milhas e milhas, como ele brincou, embora na realidade tenha sido cerca de 40 metros. Aquele momento de leveza, transmitido ao vivo, foi um bálsamo para uma nação ainda abalada, mas também um estranho desvio da seriedade que se esperava de uma missão tão perigosa. As missões Apollo subsequentes, da 15 a 17, representaram o auge da exploração lunar, mas também revelaram aspectos que desafiam a compreensão convencional. A Apollo 15, em julho de 1971, foi uma missão transformadora. Pela primeira vez, os astronautas puderam passar 3 dias inteiros na superfície lunar, equipados com o veículo de exploração lunar, um jipe elétrico que lhes permitiu cobrir vastas áreas. Foi durante esta missão que a famosa rocha Gênesis foi coletada, um fragmento de 4 bilhões de anos que remonta ao início do nosso sistema solar. Mas além da ciência, a Apollo 15 também nos deu um vislumbre da estranheza da Lua. A demonstração da gravidade de Galileu, com a pena e o martelo caindo juntos, foi um momento de beleza científica,
mas também um lembrete da ausência de atmosfera, um vácuo perfeito que amplifica o silêncio e a desolação do ambiente lunar. 10 meses depois, em abril de 1972, a Apollo 16 chegou, com a missão de explorar as terras altas lunares. Charles Duke, que havia permanecido em órbita durante a Apollo 11, finalmente teve sua chance de deixar suas próprias pegadas. A expectativa era encontrar evidências de atividade vulcânica, mas a realidade se mostrou mais dramática. A paisagem havia sido esculpida por impactos colossais de asteroides, um testemunho da violência cósmica que moldou nosso satélite. No entanto, foi o relato dos astronautas sobre a poeira lunar que adicionou uma camada de mistério. Eles descreveram uma sensação oleosa na pele e um cheiro que ambos compararam à pólvora queimada. Um detalhe sensorial que nos conecta diretamente à experiência deles, mas que também levanta questões sobre a composição e as propriedades dessa poeira. Tão diferente de qualquer coisa encontrada na Terra, o que exatamente causaria esse cheiro peculiar e essa textura? Finalmente, em dezembro de 1972, a Apollo 17 marcou o fim de uma era. Foi a missão mais avançada cientificamente e tecnologicamente, a única a levar um cientista profissional, o geólogo Harrison Jack Schmitt, à superfície lunar. Eles pousaram no Vale Taurus-Littrow, um paraíso geológico, e passaram 75 horas explorando mais de 36 quilômetros com o rover Lunar. Uma das descobertas mais intrigantes de Schmitt foi o que parecia ser solo laranja, escondido sob a poeira. Análises posteriores revelaram que eram minúsculas esferas de vidro vulcânico, formadas há mais de 3 bilhões de anos. Uma descoberta fascinante, mas que novamente adiciona complexidade à narrativa de uma lua inerte e sem vida. A Apollo 17 trouxe de volta a maior quantidade de rochas e solo lunar, 110 quilos, que formam a espinha dorsal de nossa compreensão atual da história da Lua. No entanto, a essa altura o interesse público e político já havia diminuído. O comandante da missão, Eugene Cernan, foi a última pessoa a pisar na superfície lunar. Suas últimas palavras: "Partimos como viemos e, se Deus quiser, como voltaremos com paz e esperança para toda a humanidade", ecoaram no vazio, um adeus poético e melancólico. Desde então, ninguém mais retornou. A idade de ouro da exploração lunar havia chegado ao seu fim silencioso, deixando para trás um legado de feitos incríveis, mas também uma série de perguntas inquietantes. Por que, depois de tamanha dedicação e sucesso, a humanidade simplesmente abandonou a Lua? O que foi descoberto ou experimentado que justificasse um silêncio tão prolongado? Após todas essas missões, os perigos superados, as descobertas científicas e os momentos de pura audácia humana, a pergunta que ecoa no vazio do espaço e na mente de qualquer observador atento é: por que paramos? Por que, depois de 6 pousos bem-sucedidos em apenas 3 anos, com a tecnologia avançando a passos largos e a humanidade provando sua capacidade de conquistar o inatingível, a Lua foi abandonada? A narrativa oficial fala em cortes orçamentários, perda de interesse público e a necessidade de focar em outras prioridades. Mas será que essa explicação é suficiente para justificar um silêncio que já dura mais de meio século? Pense bem. A Lua, nosso vizinho mais próximo, um corpo celeste que sempre fascinou a humanidade, foi visitada por um punhado de homens e, de repente, tornou-se um lugar proibido. Não há planos concretos para um retorno tripulado em larga escala, e as missões atuais são predominantemente robóticas. Com objetivos muito mais modestos, o que foi descoberto ou presenciado na superfície lunar que justificasse um recuo tão abrupto e prolongado? A reverberação da Lua soando como um sino após o impacto do módulo lunar da Apollo 12. A poeira lunar com cheiro de pólvora queimada e textura oleosa. Os relatos de luzes e objetos não identificados, que, embora frequentemente descartados como ilusões ou falhas de equipamento, persistem em arquivos e testemunhos de alguns envolvidos. Seriam esses apenas detalhes insignificantes ou fragmentos de uma verdade maior, uma verdade que a NASA e os governos preferiram manter oculta? A possibilidade de que as missões Apollo tenham encontrado algo na Lua
algo que não se encaixava em nossa compreensão do universo, algo que representava uma ameaça ou uma revelação que a humanidade não estava pronta para processar, é uma sombra persistente. O silêncio que se seguiu ao último passo de Eugene Cernan não é apenas o fim de um programa espacial, é o início de um enigma. Um enigma que sugere que a verdadeira razão pela qual nunca mais voltamos à Lua pode ser muito mais profunda e perturbadora do que qualquer corte orçamentário. Talvez a Lua não seja apenas um satélite inerte, mas um guardião de segredos antigos, e os astronautas da Apollo, em sua audácia, podem ter despertado algo que era melhor deixar adormecido. A jornada da humanidade à Lua foi, sem dúvida, um dos maiores feitos de nossa história. Mas, como vimos, por trás da narrativa de glória e progresso, esconde-se uma tapeçaria complexa de perigos, mistérios e perguntas sem resposta. As missões Apollo não foram apenas uma demonstração de engenhosidade humana, mas também um vislumbre de um universo muito mais estranho e enigmático do que poderíamos imaginar. O silêncio que se seguiu ao último passo na Lua não é apenas uma nota de rodapé histórica. É um convite para questionar, para investigar e para ousar imaginar o que realmente aconteceu lá em cima. A Lua continua a orbitar a Terra, um farol silencioso de segredos incalculáveis. O que os astronautas viram? O que eles sentiram? E mais importante, o que eles não nos contaram. A verdade pode ser mais perturbadora do que qualquer teoria da conspiração. Se você, como nós, se sente compelido a desvendar esses mistérios e a explorar as profundezas do desconhecido, então este é o seu lugar. Não deixe que a história oficial seja a única voz que você ouve. Se esta exploração do lado sombrio das missões, Apollo despertou sua curiosidade, deixe seu like neste vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essas reflexões. Compartilhe com aqueles que também se atrevem a questionar. E para não perder nenhuma de nossas próximas investigações sobre os enigmas que moldam nosso mundo. E além, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Sua participação é fundamental para continuarmos a trazer à luz as histórias que o tempo tentou apagar. Deixe nos comentários qual dessas missões mais te intrigou e qual sua teoria sobre o porquê de nunca mais termos voltado à Lua. Queremos muito ler o que você pensa.